Sejam muito bem-vindos à nossa classe Nova Vida. Estamos agora retomando a nossa aula 14, na lição falando sobre os atributos de Deus. Nós estamos falando sobre a natureza de Deus, nós estamos falando sobre a essência de Deus. A gente leu os textos da palavra que falava sobre a essência do que Deus é. Mas por que a gente está entrando nesse assunto? A Bíblia diz assim, lá em Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque ele viria sobre nós como uma chuva seródia que regaria toda, mas toda a terra. Isso quer dizer que quanto mais nós o conhecemos, mais percebemos o quanto nós necessitamos dele. A Bíblia diz um dia que vieram até Jesus, lá no capítulo 16, muitas pessoas estavam falando sobre a vida de Cristo, sobre o Senhor Jesus, e quando ele parou e perguntou para os discípulos, o que dizeis os homens que eu sou? E aí eles responderam, olha, alguns dizem que o Senhor é um grande profeta, alguns dizem que o Senhor é um grande mestre, outros dizem que o Senhor é Elias, que o espírito de Elias está sobre ti, a unção profética de Elias está sobre ti. E ele, então, ouvindo aquelas falas, aquele resumo sobre o que as pessoas pensavam dele, Jesus, então, olha e pergunta para os discípulos, e vós, o que dizeis que eu sou? Então, aqui naquele momento, lá no versículo 16 do capítulo 16, que Pedro começa, então, se levanta e diz assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro fala isso, o Senhor Jesus, então, fala com toda a autoridade e decreta que ali que ele seria Pedro, que sobre aquela Pedro que significa pedra, que vem do grego Petros, que sobre aquela pedra estaria edificando a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. E ele disse, olha, não foi o homem que te revelaste, mas o Espírito de Deus que o revelou. Isso quer dizer que o homem não pode conhecer a Deus sem o Espírito dele. É o Espírito Santo que nos revela Jesus. É o Espírito Santo que revela quem Deus é para nossas vidas. É por isso que cada vez mais que você o conhece, o Espírito Santo está te mostrando quem ele é. Porque cada vez que nós o conhecemos, mais apaixonados para ele, por ele, nós nos tornamos. Então, se você não assistiu, não acompanhou a aula passada, eu recomendo que você vá em nosso canal no YouTube para poder participar lá. Deixa lá seu comentário, compartilha também para alguma outra pessoa para ser edificada com essa palavra. Dizem que agora, quanto mais compartilhamento, quanto mais like você tem, dizem que isso chama-se relevância virtual. Olha que curioso. Quer dizer que a internet releva você pela qualidade, não do que você fala, mas pela quantidade de pessoas que você envia, que você comunica, que você dá o ok, dá aquele xizinho, é engraçado, né? Então, às vezes você pode ter o maior conteúdo do mundo, o maior assunto do mundo, e o que para a internet funciona é quantas vezes você compartilha. Então, eu gostaria que você expandisse o reino de Deus. Não para fazer sucesso, muito pelo contrário, mas para alcançar a vida das pessoas, que talvez você possa ser um instrumento de Deus fazendo dessa forma. Isto posto, dando essa fala e fazendo também essa introdução, eu queria só relembrar da aula passada, onde a gente falou sobre a natureza de Deus, ou seja, o que uma pessoa precisa fazer para ser Deus. Ou seja, se eu disser eu sou Deus, eu tenho que ter o quê? Quais são os requisitos que compõem uma essência de algo que pode ser chamado de Deus? Então, quando você conhece a Deus na sua essência, você vai ver que ele é único. Você vai ver também, nós estudamos que Deus ele é imutável. Nós estudamos também que Deus ele é espírito. Ele não embora ele não tenha forma corpórea, e qualquer coisa que a gente imagine na nossa mente ou na nossa cabeça que Deus seja, aquilo nunca se compara, aquilo nunca consegue chegar à grandeza de Deus, aquilo que ele é na sua própria essência. Nós falamos também muitas outras coisas sobre a unicidade de Deus, que a unicidade de Deus, que Deus ele é único, ou seja, não existe outro fora dele, não existe ninguém fora dele. Então, quando a gente fala assim, deuses, será que são deuses? Essa é a pergunta, sendo que só existe um só Deus? E eu quero continuar dessa parte onde nós paramos, e vou desafiar você aí, já para começar aí a ler a sua Bíblia, abrir lá no texto do livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 60. 1 Reis, capítulo 8, versículo 60. Eu vou tentar projetar para você que está nos acompanhando aí, mas não garanto que eu consiga fazer com tanta eficiência, então vamos lá. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, 8:60, do livro de 1 Reis. Olha lá. Para que todos os povos
da terra, todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Eu vou enfatizar essa última frase. E que não há outro. A própria palavra de Deus, em sua essência, diz: não existe ninguém fora dele. Ou seja, não há outro Deus além dele. Ou seja, ele é único. Ele é único a qual nós podemos dizer que é Deus. Então, isso se chama unicidade de Deus. Fora ele, não existe deuses. O que pode existir em invenções são seres espirituais, pode ser anjos, pode ser demônios, mas fora dele só existe um Deus. É tanto que a gente falou sobre que Deus não briga contra Satanás. Vou repetir, Deus não luta, ele não é opositor de Deus. Satanás não é opositor de Deus. Ele não é inimigo de Deus. Por que ele não é inimigo? Porque contra ele não há, contra o Senhor, não há ninguém que possa combatê-lo. Então, até o próprio Satanás, Lúcifer, diabo, foi criado por próprio Deus quando ele ainda era arcanjo, ou pelo quando ele ainda era querubim, ungido, chamado anjo portador da luz, que era também chamado de Lúcifer. Quando ele então se rebela contra Deus, tentando ser maior ou ser igual a Deus, diz lá em primeira, no livro de Isaías e também no livro de Ezequiel, Isaías 14, ele fala que ele desejava no seu coração ser, pelo menos, semelhante a Deus. E mesmo tentando ser semelhante a Deus, ele caiu daquela autoridade que ele tinha dada pelo próprio Deus. Depois que ele cai, a Bíblia fala e deixa claro que ele, então, se torna opositor não de Deus, mas se torna opositor do homem. Por quê? O homem é criatura. Ele foi feito por Deus. Então, o inimigo, ele é inimigo do homem. Porque a única maneira de atingir a Deus é destruindo o que Deus fez. Então, já que ele não pode lutar contra Deus, ele tenta lutar e guerrear contra o ser humano. E quando ele tenta lutar contra o ser humano, isso quer dizer que a luta nossa, ele entra através do pecado. Quando nós pecamos contra Deus, essa porta de acesso que o inimigo utiliza para poder fazer com que a vida do homem se afaste mais ainda do Senhor. Dito isso, eu quero ler com vocês outro texto lá de 1 Coríntios 8, versículo 6, e eu quero exibir também esse texto na tela para vocês, que diz o seguinte: todavia, se tiver exposto aí para vocês, olha, todavia, há um só Deus. Olha lá, ele deixa claro. Todavia, há, para nós há um só Deus, o Pai, a quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor. Ele bota a palavra um, né? Observe que esse um não é de unidade, né? Um só Deus e Pai, a quem tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Olha só, um só. Ele faz questão de destacar a unicidade numérica de Deus, ou seja, o número, quantos deuses há? Um só. Ponto. Então, eu quero voltar a esse assunto e também dizer, é da natureza de Deus ser uno. Então, não existe outro fora dele. Então, se alguém quiser se comparar a Deus, tem que ser um só. Ou seja, lógico que ninguém chegará a esse nível. Então, é da própria natureza de um Deus ser um só. Entende? Então, a outra coisa que eu preciso destacar dentro disso é que Deus ele é autoexistente. Significa que a existência eterna faz parte da sua própria natureza. Ou seja, Deus nunca foi criado por ninguém. Ele pré-existente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas eu quero passear em outro. Quando eu começar a falar sobre a eternidade, eu vou falar que ele é autoexistente. Eu vou falar também que qualquer ideia de exclui que Deus tenha sido criado por alguém. Acho que também a gente deu uma pincelada sobre aquele assunto na semana passada, sendo que a gente iria também conversar sobre esse assunto nesta semana, né? E agora a gente vai abordar sobre essa eternidade de Deus. Eu quero ler outro texto com vocês aqui, quero tentar projetar, falando sobre a eternidade de Deus, a gente começa lá no livro de Jó.
se vocês estiverem me acompanhando, não sei se eu estou expondo aí para vocês, Jó capítulo 38, Jó 38, versículo 4 em diante, até o versículo 7, a gente vai ouvir agora, ler, acompanhar. Vou mostrar para vocês aqui, projetando essa tela. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Olha lá. Se você estiver acompanhando, dá um tempinho para você achar esse texto para ler para nós. Vamos lá? Jó 38, versículo 4. Ele chega e pergunta: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é o que sabes? Ou quem estendeu sobre ela cordel, o cordão de medir, no caso era o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou seja, as bases da terra estão fundadas sobre o quê? Ou até mesmo, quem assentou a sua própria pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? É uma pergunta que ele deixa claro para nós aqui, que ele fala profundamente aqui para nós. Quem é, ou melhor, quem somos nós? Onde estávamos na nossa sabedoria para ver Deus medindo a terra, colocando os seus fundamentos? Dentro desse texto de Jó, o Senhor faz a pergunta, né, de Jó 38. Onde é que você estava? Ou seja, quem é você para discutir? Quem é você para questionar a minha grandeza? Ou seja, quem é você? Antes mesmo de você ter sido criado, eu já existi. Outro texto que a gente pode entender aqui nessa palavra é que Deus, ele é eterno. Então, ele não tem uma certidão de nascimento, ele não diz, você nunca vai encontrar nada dizendo assim, olha, Senhor, eu tenho indícios aqui que o Senhor não existiu e passou a existir através de um Big Bang, ou uma coisa dessa natureza, através de uma explosão de uma grande estrela. Não, Deus ele nunca começou a existir, ele sempre existiu. Vamos ver aí Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Vou projetar essa tela para você, que diz o seguinte, Salmo 90, versículo 2. Olha lá que palavra linda. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Repetindo, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Gente, eu fico extasiado com essa palavra. Que palavra linda, né? Deus, então, ele não começou... Deus nunca começou a existir. Então, ele sempre existiu. Ou seja, antes da existência, Deus já existia. Antes dessa eternidade, ele já era eterno e já existia na eternidade anterior. Olha, gente, a gente luta aqui nessa terra para viver 70, 80, 90 anos com dignidade, com saúde. Poucos chegam até essa idade. A Bíblia diz que Deus, na eternidade passada, ele já era Deus. Antes mesmo da existência da natureza, de tudo, ele já era o Senhor. Então, quero explicar para você esse conceito de eternidade, para ficar mais fácil aqui essa fala minha. Preste atenção nesse texto. Deus, ele é eterno. Para você entender o que é eternidade, eu vou trazer aqui um exemplo de Watmani, em um de seus livros, que ele explica sobre o que é eternidade. Ele, na explicação desse texto, ele chegou assim, olha, que Deus ele é eterno. Então, se Deus ele é eterno, ele disse assim, ó, o que é a eternidade? Aí ele diz, a eternidade, imagine comigo como se fosse uma pedra de mais ou menos 16 quilômetros, 16 quilômetros, com 100 metros de altura. Imaginemos aqui mais ou menos umas 10 pessoas, 11 pessoas empilhadas, uma em cima da outra, em pé. Né? Vamos imaginar isso. Esse seria uma pedra de 16 quilômetros. 16 quilômetros, você sabe que para você ir subindo, para mudar de atmosfera,
você sobe 16 quilômetros até mudar de atmosfera para... Acho que tem a próxima esfera, a estratosfera, não sei se é o nome correto, esse talvez eu corra um erro de falar, mas depois da atmosfera vem a estratosfera, salvo engano, que é quando aí começa a ficar rarefeito. Então, a gente, quando vai subir, sobe 16 quilômetros. Imagine 16 quilômetros para cima, uma pedra de 16, com 11 pessoas uma em cima da outra, e aí ele, tentando explicar melhor sobre a eternidade, ele diz, agora imagine um passarinho com um bico tipo do tamanho de pica-pau, tamanho de um dedo apontador, que todos os anos, uma vez por ano, ele vem raspar o bico nessa pedra. E ele vai, raspa o seu bico para molar, para afiar, para molar, para afiar, e depois ele voa. Ano que vem ele vem de novo, volta, senta nessa pedra e amola o seu bico e depois ele voa. Ano seguinte ele vai e faz o mesmo processo. Aí a pergunta é, o que ele fez? Quando vai terminar essa pedra? Quando essa pedra vai acabar? Acho que essa resposta ela já está dentro da própria pergunta, né? É uma pergunta que já tem a sua própria resposta, ela é retórica. Pergunta: nunca, nunca vai acabar. Então a eternidade é quando acabar essa pedra. Quando é que essa pedra acaba? Nunca. Então isso é a eternidade. A Bíblia diz, voltando para o Salmo 90, versículo 2, que na eternidade passada Deus já existia. E ele era na eternidade passada. Essa é a hora que o nosso coração fica muito feliz ao ver a grandeza de Deus, a graça de Deus, a maneira tão linda como ele é. E qualquer sacrifício que a gente faça por amor a ele vai valer a pena. Quero que você leia também comigo aqui Deuteronômio 32:40. Deuteronômio 32:40. Ele é um outro texto que é muito, muito bom. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 40. Deuteronômio 32:40. Eu vou tentar projetar para você que estiver me acompanhando em casa, mas você pode ler também a Bíblia junto conosco. Olha só, 32:40 que diz a palavra do Senhor. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Olha que coisa linda. O próprio Deus declarando que ele vive para sempre. Viver para sempre é uma palavra muito forte, né? Isso quer dizer o quê? Que Deus nunca vai terminar. Vou repetir, Deus não termina. Não existe ponto final na história de Deus. Então ele é antes de todas as coisas e ele é depois de todas as coisas. Isso quer dizer que eu preciso estar nele, porque ele é eterno. E tudo que a gente vive é passageiro. Tudo que a gente vive vai passar, mas Deus nunca passará. Isso quer dizer que eu tenho que buscá-lo porque sou eu que preciso dele, não é ele que precisa de mim. Sou eu que necessito dele, sou eu que preciso dele, porque eu sou passageiro, eu sou perene, eu sou como uma folha seca cujo vento leva, eu sou como a relva do campo. O que é a vida do homem? Diz um verso da palavra. O que é a vida do homem, se não uma relva do campo? Que ela está aqui, logo, logo ela se desfaz. Então, essa é a pergunta que faço para vocês hoje. Observa que eu quero ler também com vocês Salmo 102, versículo 27. Vou deixar também exposto aqui Salmo 102, versículo 27. Vamos ler essa passagem. E aí você vê que Deus, ele, por ser eterno, ele não tem fim, ele não tem um tempo, uma idade, uma validade. Não, Deus, ele era antes, ele é hoje e ele é eternamente. Ou seja, é, é para nós humanos, seres humanos mortais, finitos, é difícil entender. Porque Deus não tem idade, ele não envelhece, ele não padece das mesmas sofrimentos que nós. Então, ele não terminará, a gente vai terminar, o nosso corpo vai se acabar. Claro que a nossa alma, o nosso espírito, depois da nossa vida aqui, vamos decidir qual o caminho que nós queremos viver. Mas leia comigo aí, no Salmo 102, versículo 27, o que a própria palavra de Deus fala. Olha, porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Vou repetir, porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca, ele deixa claro, nunca. Ele fala de novo, nunca terão fim.
Então, o Senhor não vai terminar. Então, ele é eterno. Isso quer dizer que Deus está fora da linha do tempo, chamado Cronos. A palavra grega para tempo é Cronos, daí vem a palavra cronologia, o estudo do tempo. Deus ele não habita no nosso tempo. Deus ele não trabalha com base nas horas. Ele não trabalha com base na nossa realidade de horas. 1000 anos para Deus é como um dia. Aquilo que ele pode fazer, que o homem faria em 1000 anos, ele faz em um dia. Como também coisas que Deus pode fazer em um ano, em um dia, ele pode fazer em 1000 anos. Para ele pouco importa. No sentido de nada que você faça vai antecipar o tempo de Deus. Claro que eu preciso entender o tempo dele, que a maneira como ele pensa sobre o tempo é diferente de nós. Nós andamos com pressa, nós lutamos e trabalhamos com pressa, porque a nossa vida é muito passageira. Nós construímos casas como se fosse viver eternamente para nela. A gente busca coisas nessa terra como se fosse viver eternamente dela, sendo que a essência de tudo que a gente existe é Deus. Tudo nos leva para Ele. Tudo que a gente vive é para a glória dele. O seu trabalho, a sua casa, o que você constrói, eu tenho que voltar para aquele que me deu a vida. Imagine só, e eu sempre conto essa história, e eu vou repetir aqui. Imagine se Deus cobrasse R$ 5 de cada respirada que você dá. Pense comigo, cada respirada R$ 5, eu acredito que você precisaria trabalhar uma vida inteira para pagar um dia. Mas ele te deu de graça. Então, Deus ele não é cobrador daquilo que ele te dá, no sentido de dizer assim, olha, ele te dá o livre-arbítrio para você escolher, mas um dia você vai chegar diante dele. A Bíblia diz lá em Romanos 14, versículo 12, que nós daremos conta de si mesmo perante Deus. Então, aquilo que você vive na terra, um dia você vai prestar contas a Deus. Porque ele sabe que a nossa vida é passageira. Então, ele habita em geração, na vida daquele, ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam, aqueles que andam na sua presença, na sua palavra. Se você quiser deixar algum legado, deixa o princípio da palavra de Deus, porque ele permanece eternamente, mais do que uma escola pode ensinar, mais do que uma educação pode ensinar. A palavra de Deus te ensina como você tem uma vida, e uma vida eterna, uma vida abundante na presença dele. Dito isso, eu queria que você glorificasse a Deus também comigo sobre isso que você acabou de ouvir, sobre essa necessidade que nós temos de também, querendo viver algo eterno, nós precisamos, então, se apegar à eternidade. A eternidade vem dele. Então, eu preciso estar nele, eu preciso buscar dele, eu preciso crescer nele, eu preciso entender que eu que necessito da sua presença para viver isso. Dito isso, nós agora vamos estudar sobre uma coisa que faz parte da eternidade de Deus, mas que Deus, em particular, ele não sofre de... como eu posso falar? Ele não tem dificuldades daquilo que ele diz. Ele é puro na sua essência. Ele é igual àquilo que ele era na eternidade passada. Eu quero ler um texto com vocês para que a gente possa entender por que Deus ele é digno de confiança. Ele é digno de confiança. Ele merece a nossa confiança porque ele não muda. E o caráter de Deus, pela sua própria essência, é imutável. Então, Deus não tem problema psicológico. Hoje ele está bem, manda um raio do céu para a Terra no outro dia. Ele não é bipolar. Ele não diz uma coisa, não. É pensando bem, mudei a minha palavra. Ele é totalmente confiável. Confiável. Nele não há dúvidas e nem sombra, nem variação de dúvidas. Ele é, na sua própria essência, imutável. Ou seja, nada dele, nada nele é digno de ser contestado. Ou seja, Deus, ele é o único que, das palavras dele, ele é o que é. Ele não altera a sua própria essência nem aquilo que ele diz. Eu quero voltar um texto aqui ainda, lá em Salmo 102. A gente leu com vocês o versículo 27, e agora eu quero ler o versículo 25 em diante, do mesmo capítulo, do mesmo Salmo 102. Salmo 102, eu vou expor aqui na tela para vocês, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Desde a antiguidade fundaste a terra. Desculpe, gente, vamos de novo. Vamos tentar aqui expor para vocês. Desde a eternidade fundaste a terra. Olha lá. Vou voltar aqui. E os céus
são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu, Senhor, digamos, Senhor é a minha acréscimo, né? Mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão. Olha que lindo. Todos eles envelhecerão. Como um vestido, como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Observa que ele fala que tudo nessa terra vai, de alguma forma, ela vai deixar de ser como era antes. A terra envelhecerá, as coisas da terra mudará, tudo vai um dia mudar. Mas eu quero ler outro texto para embasar sobre a imutabilidade de Deus, lá no Isaías. Vamos ler logo o Salmo 110, Salmo 33, 11. Salmo 33, verso 11. Enquanto eu estou aqui com vocês, abram aí Salmo 33, versículo 11, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Deixa eu expor agora para vocês a leitura desse texto. Olha lá. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Ou seja, os intentos, o conselho, ou seja, a palavra, a orientação, os princípios do Senhor vão permanecer para sempre. Uma palavra muito forte, para sempre. Ou seja, aquilo que ele dizia antes ainda continua sendo a mesma coisa que ele diz hoje. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Quero ler com você Salmo 119, versículo 160, para confirmar também esse mesmo texto, essa mesma fala que diz o seguinte: a tua palavra é a verdade desde o princípio. Olha lá, não sei se vocês estão acompanhando comigo aí, mas eu vou ler de novo, vou citar aqui, acho que eu não consegui exibir na tela para vocês, mas olha lá, olha só o texto. Diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio. A cada um dos teus juízos dura, e cada um dos teus juízos, dos seus decretos, das suas sentenças, dos seus princípios, dura para sempre. Então, nele não há mentira, não há mudança. Deus não tem palavra de político, ou palavra de que alguém que promete, mas não cumpre. Ele não é aquele que diz, hoje eu quero e amanhã não quero mais. Ele não é emocionalmente desequilibrado. Ele não tem duas palavras, ele não tem dois argumentos. Ele é o que ele é. Pronto. Aceita, meu irmão. Aceita porque ele é, na sua essência, imutável. Nele, eu tenho que fazer o quê? Confiar. É por isso que ele espera que a gente apenas, pura e simplesmente, confie nele na sua essência. Confie na grandeza dele, naquilo que ele é. Quero citar com vocês aqui um novo texto de Isaías, Isaías 46, versículo 9. Eu vou tentar projetar mais uma vez na tela para vocês. Isaías 46, verso 9. Perdão, Isaías 46, é isso mesmo, versículo 9. 46, versículo 9. Olha que coisa linda o que diz a palavra do Senhor. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus. E não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Versículo 10, ele diz, não há semelhante a ele por quê? Que anuncia o fim desde o princípio, ou seja, ele já falou do futuro lá no passado. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram, sucederam. E digo, meu conselho é firme, e eu farei toda a minha vontade. Ou seja, tudo que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Não tem margem na Bíblia para você duvidar, por exemplo, do livro de Apocalipse. Ah, eu não acredito nessas coisas que vão acontecer. A Bíblia diz que eu farei toda a minha vontade. O conselho meu está firme, será firme? Ou seja, eu já disse o fim lá no começo. Eu já falei do futuro lá no passado. Eu sou o mesmo. Eu não mudo a minha palavra. Ele é imutável. Essa é a natureza de Deus. A essência do próprio Deus é de ser alguém que não muda. Logo, eu preciso aprender, eu preciso entender que, assim como Deus, eu não posso mudar meus princípios, eu não posso ser volátil na minha fé. Hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero.
Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem. Isso não reflete a imagem do Senhor na nossa vida. Se nós somos cristãos, o cristão que deixa Cristo viver a sua vida. Olha, eu vou dizer uma coisa que isso para mim é muito forte. Evangelho, que é o nome que as pessoas dão para alguém que segue uma igreja protestante. Mas nós, por Cristo, somos cristãos na nossa essência. O que é um cristão? Aquele que deixa Cristo viver em sua vida, cujos princípios dele é a sua própria vida. Viver Cristo é um estilo de vida. O cristianismo é a prática e obediência dos princípios de Cristo. Eu sou cristão. Isso dizem que a religião minha é evangélica? Não, não. Eu nem gosto desse termo porque se tornou uma coisa até mesmo sem sentido. Mas quando a gente fala de deixar Cristo viver na nossa vida, é trazer a natureza de Deus e princípios da natureza de Deus, que é Pai, reinar sobre nós. Filhinho de peixe, não tem um ditado que diz que peixinho é? Então, filho de Deus, de alguma forma, recebe de um pouco da natureza de Deus. Não para ser Deus, porque se fosse assim, todo mundo ia querer ser cristão. Pensa comigo. Já que o cristão não morre, não envelhece, que Deus não envelhece, então eu vou ser Deus. Não, nem enquanto eu estiver aqui, eu tenho que escolher por ele. Porque quando passar esse tempo da minha vida, a eternidade que já está chegando, aliás, já estamos vivendo a eternidade. Agora, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós iremos ter que escolher por ele. Por que, que nós temos que escolher por ele? Porque a nossa vida que nós vivemos hoje, ela não só é passageira, como também tudo começa em Deus e termina em Deus. Então, nele não há, eu não tenho que aqui ficar questionando se isso vai ser verdade, não. Se Deus falou, vai cumprir. A mesma coisa se Deus tem alguma promessa na sua vida. Pode demorar o tempo que for. Se ele falou, ele vai cumprir. Eu quero dizer que ele não muda, ele não altera a sua essência por qualquer sabor que a pessoa faça. Então, nada do que eu faço vai mudar quem ele é. E aquilo que eu também faço, não faço, também não vai mudar quem ele é. Então, por que eu quero citar esse? Eu quero citar mais um texto aí para encerrar essa nossa aula de hoje. Eu espero que Deus esteja edificando o seu coração. Hebreus 13, versículo 8, fala uma coisa muito linda. É um versículo muito conhecido que diz o seguinte, a palavra de Deus. Eu vou aqui transpor a tela para você agora. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vou repetir? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Como é bom saber que nele a gente pode confiar. Como é bom saber que a essência do próprio Deus não muda. Isso é muito bom, porque você já teve a sensação de que, como Davi um dia falava assim, Senhor, não me trate segundo os meus pecados, não me trate segundo as minhas iniquidades, não me trate segundo as minhas próprias falhas. E se Deus fosse me tratar do jeito que eu mereço, hoje eu nem cristão seria. Ele não muda. A Bíblia diz que porque ele ainda é o mesmo, ontem, hoje, eternamente será igual, isso quer dizer que ele ainda continua. A mesma essência de amor que ele tinha antes, ele tem hoje. Né? Isso quer dizer que se ele operava na vida das pessoas antes, ele opera hoje. Né? E se ele tem a eternidade e o perdão antes, ontem, antes, ele tem hoje também, para mim, para você. Porque nele ele é totalmente confiável. Ninguém é como ele. Ele não muda o que ele é. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. E essa é a razão pela qual nós ainda estamos vivos. Sabe o que quer dizer isso? Que por causa da misericórdia dele, neste dia de hoje, ele renovou-se. A misericórdia e a graça te alcançou. Então, a essência de Deus é que é, você pode confiá-la totalmente a sua vida nele. Então, eu até aproveito deixando esse vídeo gravado aqui por um impulso divino, que você que nos assiste agora, nossa classe Nova Vida, e não tem um compromisso, uma aliança com Deus hoje, eu gostaria que você escrevesse lá no chat nossa rede social, não só no Instagram, mas também no YouTube, dizendo que você quer dar um passo para conhecer mais esse Deus. Se essas palavras aqui estão alcançando você, de trazendo sede, de trazendo, dizendo assim, como eu gostaria de conhecer a Deus, eu gostaria de experimentar aquilo que esse homem aí na televisão está falando.
Se for ou no celular, ou que seja um tablet, ou que você estiver assistindo, se você hoje quiser fazer isso, será um prazer poder ser um instrumento de Deus na sua vida. Permita com que Deus se revele para ti, porque Ele é totalmente amável, Ele é totalmente confiável, nele não existe nenhum motivo para a gente duvidá-lo. Quantas vezes a gente já entregou o nosso coração para pessoas e as pessoas nos decepcionaram? Quantas vezes a gente já confiou em palavras de pessoas, até do seu próprio pai, de sua própria mãe, mas eles desistiram daquilo que disseram? Quantas vezes pessoas mentiram para você? Deus, ele é o único que nele não existe possibilidade nenhuma da gente perder a confiança, porque ele Bíblia diz, ao contrário, ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Essa foi a nossa 14ª aula, falando sobre os atributos de Deus, e assim que eu confirmar aqui, talvez a gente dê só a continuidade para falar sobre onipresença, onipotente, onipotência e onisciência, por conta do nosso horário, nossas aulas curtas aqui, em doses bem pequenas. Quero dizer a você que quero que você continue ainda assistindo, compartilhando, recebendo de Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor falará muito aos nossos corações. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.